Boa noite, meu nome é Cícero Antônio e esse vídeo é para concluir a atividade aplicada da matéria de matemática discreta. Eu fiz o plano de aula sobre a aplicação da combinação simples e na criação do método Braille de leitura para deficientes visuais, né? O método Braille consiste nos diagramas, né, de três pares de bolinhas ou furos, né, que são táteis, e né, esses três pares de espaços, né, colocados na forma de um retângulo, né, os três pares, e à medida da maneira que essas bolinhas vão sendo preenchidas, é reconhecido como uma letra ou um sinal ou um número. Então a proposta da aula é primeiramente orientar os alunos no cálculo do número total possíveis de diagramas que podem ser formados, porque eles podem ser formados preenchendo de uma em uma bolinha, duas em duas, três em três, quatro em quatro, cinco em cinco, seis em seis. Chamar a atenção dos alunos para que esse cálculo é um cálculo de combinações, né? Combinações simples. A soma das combinações vai dar o número total de diagramas com bolinhas preenchidas, e mais o diagrama sem preencher nada, né? Completa todas as possibilidades. Então a sequência da aula previamente o professor vai fazer a folha com as atividades, né? Onde o aluno vai preencher responder as atividades propostas. A primeira atividade, ele vai fazer o cálculo do total de probabilidades de preenchimento do diagrama de três pares. Num segundo momento, ele vai traduzir uma frase proposta pelo professor. No plano de aula eu coloquei uma frase de exemplo, mas óbvio, o professor, na hora de fazer a matéria dentro de um contexto lá, ele pode modificar isso. Na internet a gente consegue encontrar tradutores de Braille, então a gente escreve a frase e o site apresenta a tradução e a gente pode montar essa frase. Então seria a segunda atividade. A primeira, ele vai fazer o cálculo matemático das combinações. Na segunda, ele vai traduzir uma frase. Num terceiro momento, ele vai escrever o próprio nome. Então na folha vai estar lá os espaços. Eu coloquei no plano de aula aqui 10 espaços. Acredito que seja suficiente, né? Não vejo nomes com mais de 10 letras. Caso aconteça, né, aí o menino pode completar ali, o aluno pode completar ali manualmente os últimos símbolos, né, as últimas letras que precisarem, mas seria só o primeiro nome. Isso para motivar ele a utilizar do diagrama. Então, durante a aula, isso pode ser colocado num data show, ou pode ser feita a folha e entregue para os alunos. Eles vão colocar o nome, a turma, né? Aquela coisa natural para devolver o professor. Ou pode ser apresentado no data show, o professor faz a matriz e coloca no data show na sala de aula mesmo, e os alunos vão fazendo atividade numa folha e para ser entregue no final para o professor. Na folha entregue ou no data show eu coloquei também
uma tabela, a gente consegue fácil na internet, uma tabela com as letras do alfabeto, os símbolos para as letras pontuadas, por exemplo, a letra E, com ou sem acento, a letra A com sentiu, então C cedilha. Então é interessante isso. As indicações de maiúscula e o texto todo em caixa alta é interessante. Pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Então, se o professor, a aula, por exemplo, um tempo de aula geminada, né, que tem mais tempo, o professor pode propor até um texto um pouco mais elaborado, abordando essa questão da pontuação, das palavras acentuadas. Mas, por exemplo, o menino que tem um nome, né, com C cedilha, com acentuação, por exemplo, o meu nome, Cícero, então o I é acentuado. Então tem aqui o diagrama para o I com acento, né? Ele pode chamar a atenção para isso também. Mas no espaço de 50 minutos, né, e para fazer um trabalho um pouco diferenciado, para sair ali da matemática nua e crua, eu acho uma situação que dá para fazer em uma aula os meninos entregarem. Outra coisa que eu coloquei também, que eu propus, é que eles podem se reunir em grupos para trabalharem ali junto da tabela para fazer a tradução da frase proposta, né? E um ajudando o outro ali para cada um escrever o seu primeiro nome no espaço colocado. Eu acho que é uma atividade muito interessante, muito produtiva para uma aula, para ajudar na distribuição de pontos, né? Uma coisa que chama atenção para a questão da inclusão. Pode ser um trabalho até interdisciplinar com outras áreas de humanos, a sociologia, a filosofia, né? Pode ser colocado também essa proposta numa feira de ciências, né? Os meninos montarem um stand na feira de ciências e as pessoas ali num primeiro momento conhecer o método Braille e ter uma folha para escrever o nome ou escrever qualquer coisa em Braille. Isso pode ser colocado no mural da escola, né, como uma apresentação para o restante da escola. Então, sim, a gente pode ir explorando uma gama de maneiras de fazer esse trabalho. A princípio, aqui o plano de aula é para uma aula de 50 minutos, mas a gente pode fazer, explorar isso para além da sala de aula. Eu acho que seria um ótimo trabalho para ser realizado. Muito obrigado.